Este vídeo contém spoilers de Avatar: A Lenda de Aang. Olá, eu me chamo Domingos. Toda vez em que eu sintonizava na Nickelodeon quando criança, era porque eu estava a fim de rir. Na maioria das vezes era para ver desenhos como Jimmy Neutron, Castores Pirados, Bob Esponja, o meu preferido na época, e séries live action tipo Kenan e Kel, Drake e Josh e a Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. A produção que se levava um pouco mais a sério, transmitida pelo canal que mais me atraía, era Yu-Gi-Oh!, um anime totalmente distante dos programas originais da Nick e que o canal apenas tinha os direitos para fazer a transmissão. Se eu quisesse assistir alguma coisa mais puxada pra ação e menos pra comédia, a minha zona de conforto era o Cartoon Network. Porém, a Nickelodeon, em 2004, apresentou ao público da San Diego Comic Con um teaser daquele que viria a ser um de seus desenhos animados de maior prestígio, Avatar: A Lenda de Aang. Na época da exibição da série na TV, eu até que achava interessantes o conceito e os personagens, mas sempre ficava desanimado porque eu não entendia o que já havia sido construído até determinado episódio que estava passando, uma vez que, apesar do desenho ser bastante episódico às vezes, cada novo capítulo trazia uma carga enorme de informações sobre eventos anteriores a ele, demonstrando bastante valor à continuidade e à ordem dos acontecimentos da história. Portanto, eu decidi de uma vez por todas descobrir o motivo pelo qual quase todas as pessoas que eu conheço e que são fãs de A Lenda de Aang o elogiam tanto. Então, no episódio de hoje, irei falar sobre o que eu achei de Avatar: A Lenda de Aang. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Hora de Ver TV. Como é contado quando o próprio desenho inicia seus episódios, a série é sobre um mundo fictício inspirado na cultura oriental em que há 4 nações principais baseadas nos 4 elementos clássicos da natureza: água, terra, fogo e ar. Porém, a Nação do Fogo ataca os demais povos a fim de expandir seu império. O Avatar, o único indivíduo capaz de dominar a manipulação, ou dobra como é chamado na série, dos 4 elementos, também é o ser responsável por manter a paz e o equilíbrio entre as 4 tribos. Seu espírito é reencarnado em um novo corpo toda vez após a morte, e desta vez o espírito vai para o menino Aang, do povo nômade do ar, que, ao saber das suas novas responsabilidades, fica com medo e se congela no mar por 100 anos até ser encontrado por Katara e Sokka, os 2 irmãos da tribo da água do Polo Sul que irão acompanhá-lo na sua jornada de aprendizado da dominação dos 4 elementos. Em contrapartida, um dos maiores obstáculos para os nossos heróis dessa história será o Príncipe Zuko, filho de Ozai, que quer capturar o Avatar para restaurar a sua honra após ser banido da Nação do Fogo pelo seu pai. A primeira temporada é denominada como o Livro da Água não é à toa. Nela iremos acompanhar as aventuras do trio Aang, Katara e Sokka na sua viagem até o Polo Norte, na busca de um mestre que ensine Aang as técnicas de dobra da água. E a jornada até lá é muito divertida, porque no meio do caminho, os personagens são muito bem apresentados e desenvolvidos. Nós conseguimos empatizar com todos eles, até mesmo os que não são recorrentes e aparecem apenas em um único episódio. Dos personagens principais, tanto os mocinhos da turma do Aang quanto os antagonistas do lado do fogo são extremamente interessantes e o universo que os circunda é bastante rico em detalhes. A série conseguiu fisgar a minha atenção por tocar em temas bastante pesados como autoritarismo e genocídio, e ganhou meu apreço por conseguir fazer isso de forma delicada, porém profunda e bem desenvolvida. Dá pra sentir o peso das responsabilidades que Aang teria que assumir sendo apenas uma criança, compreender a sua decisão de fugir perante as circunstâncias e a dor das consequências geradas por suas ações. 100 anos após acordar da sua hibernação dentro do gelo, ele descobre que a Nação do Fogo matou seu mestre Gyatso e todos os que faziam parte de sua tribo, pois estavam cientes de que o próximo Avatar, conforme acontece no ciclo, nasceria no povo do ar. A personalidade brincalhona do Aang, em contraste com o fato dele ser destinado a ser uma pessoa extremamente poderosa, com a missão de dominar os 4 elementos e estabelecer a paz mundial, é uma das coisas mais cativantes demonstradas na primeira temporada, porque nos lembra que ele é apenas uma criança e que ele é uma pessoa muito falha igual a todo mundo, pois o vemos ter atitudes bem egoístas, mas como tudo é
tão bem construído nesse desenho, nós testemunhamos o personagem aprendendo com os seus erros e amadurecendo, como é o caso do episódio em que os irmãos que o acompanham na busca de um mestre da água vislumbram uma pequena chance de encontrar com o seu pai que foi enviado para a guerra, e o Aang, com medo de perder os seus novos amigos, os quais ele considera como família, acaba escondendo o mapa da localização do pai da Katara e do Sokka. Esse episódio é um dos meus favoritos por ele demonstrar um Aang frágil, que se sente isolado e bastante paranoico com algo que ele não devia estar se preocupando, porque a Katara e o Sokka também o consideram como parte da sua família. Entre os irmãos que viram aliados de Aang, Katara é com certeza uma das personagens que eu mais gosto dessa série. Ela é a personagem que mais demonstra sofrimento com os traumas sofridos na guerra, mas está sempre tentando se manter firme e ajudar o próximo. É o seu comportamento altruísta que a leva a se tornar a mestra de dobra de água do Aang, logo após ela ser recusada no treinamento de dobra da água por ser menina, e depois ser aceita por descobrir que o mestre da água que procuravam para treinar o Avatar tinha uma relação direta com a sua família. O Sokka, que a princípio o espectador pode pensar que sua única função na série é servir de alívio cômico, também é um personagem que tem certo destaque. Para fazer uma distinção dos outros membros do trio, ele não é treinado em nenhuma dobra de nenhum dos elementos. Ao invés disso, ele usa o seu bumerangue e muita criatividade quando precisa resolver maiores problemas. A série também explora bastante esse personagem e nós vemos que, a despeito dele ser meio atrapalhado, viver pensando em comida e ser esquentadinho, ele passou pelos mesmos traumas da sua irmã, e o contraste do comportamento de cada um deles ao lidar com as suas perdas é um dos pontos mais altos da contação de história da série, pois torna-se crível e bastante vivo todo esse universo. Agora, no lado da Nação do Fogo, nós também temos personalidades bastante ricas, principalmente quando estamos falando sobre o Zuko, aquele príncipe que foi exilado ao criticar as estratégias de dominação do seu reino e que agora quer capturar o Avatar para se provar digno novamente para o Senhor do Fogo. Ele é um antagonista formidável e as suas ações são compreensíveis, porque, como é demonstrado em um dos seus flashbacks, ele é apenas um descendente de uma linhagem que quer seguir com um projeto imperialista da sua nação. Mas nós vemos que desde sempre tem certas linhas que ele não é capaz de cruzar. Certos limites é o que o diferencia da maioria dos militares da Nação do Fogo, o que contribuiu para a sua expulsão. Zuko tem uma inimizade muito grande com o Almirante Zhao, também da Nação do Fogo. Zhao é um dos principais vilões da primeira temporada, com seu objetivo mesquinho de apenas se tornar um herói para a Nação do Fogo e ficar marcado na história como uma lenda. Ele é um daqueles vilões bem maniqueístas e sem muita profundidade, mas que dá para nutrir bastante antipatia por ele, o que o Zuko também faz desde a primeira vez em que os dois personagens se encontram na série. Na luta em que os dois travam, após ser derrotado, Zhao tenta assassinar o Zuko, atacando-o pelas costas, mesmo ele tendo poupado a sua vida momentos antes. Atitude nobre do Zuko, que evidencia que mesmo dentro da Nação do Fogo, existem aqueles que ainda possuem princípios a serem honrados. Ainda na Nação do Fogo, nós temos o tio Iroh, que acompanha o seu sobrinho Zuko na busca pelo Avatar. Iroh também é um dos meus personagens favoritos, mesmo ele não tendo tanto desenvolvimento quanto os outros personagens nessa temporada. Ele é um bom alívio cômico e uma pessoa muito gentil que sempre tenta colocar juízo na cabeça do Zuko, e o motivo pelo qual ele é tão apegado ao sobrinho é bastante triste. Well, ever since I lost my son, Uncle, you don't have to say it. I think of you as my own. No final da temporada, os nossos heróis precisarão impedir o Zhao de matar a forma mortal do Espírito da Lua, enquanto a sua frota ataca o povo da Água do Polo Norte. E é um confronto muito bem feito e emocionante que envolve sacrifícios e o Aang agindo como um verdadeiro herói para o povo da água. Tem muita coisa na primeira temporada que vale a pena ser dissecada. Tudo o que eu falei até agora não chega perto de tudo o que essa série é capaz de entregar com maestria. Eu poderia ficar horas falando apenas da primeira parte dessa história. Tem muita coisa sobre espiritualidade, legado, responsabilidade, escolhas, família, artes marciais e tantos outros conceitos que são muito bem posicionados e explorados nessa temporada que me fez ficar apaixonado pelo mundo de Avatar. O Livro da Água é um ótimo começo de uma grande aventura.
Vocês sabem que eu gostei muito da primeira temporada de A Lenda de Aang. Agora nós estamos aqui para que eu possa argumentar sobre a sua segunda temporada, O Livro da Terra, que segue contando a história do Aang e a sua turma na busca da dominação dos 4 elementos, para que assim o Avatar consiga derrotar Ozai e impedir os planos da Nação do Fogo de impor o seu domínio sobre os outros povos. Como o próprio nome indica, essa temporada vai primordialmente se apoiar em histórias que envolvem a Nação da Terra e também mostrar o aprendizado do Aang na dobra desse elemento, conseguindo equilibrar um pouco mais o tom da narrativa, expondo cada vez mais os sentimentos dos personagens principais com um toque de comédia muito mais eficiente e apenas em momentos apropriados. Logo de cara eu já achei essa temporada um pouco mais consistente que a sua anterior, que, como eu já cansei de falar, eu amo, mas que dava umas derrapadas quando as circunstâncias necessitavam de um pouco mais de seriedade. Aqui na segunda leva de episódios da série nós temos a adição de uma personagem interessantíssima para o time dos heróis e a continuação da caminhada emocional turbulenta que envolve o Príncipe Zuko, a sua honra, a Nação do Fogo e a sua família. Vou citar o que mais me interessou nessa temporada e explicar o porquê nesta parte do vídeo. Como ainda faltam 2 elementos para serem dominados por Aang, a turma vai até o Reino da Terra procurar por um mestre que ensine ao Avatar a dominação desse elemento. E é nessa parte da história que a gente conhece a temperamental porém adorável Toph, uma menina cega, exímia dobradora de terra e que vem de uma família rica. Por conta da sua criação pelos seus pais superprotetores, que isolaram a sua filha do convívio em sociedade por causa da sua deficiência, a frustração em Toph é tão grande que, para que ela interagisse com outras pessoas, precisou assumir uma outra identidade e participar de torneios de luta para provar a si mesma que era tão ou mais capaz de fazer tudo como qualquer outra pessoa. Após Aang não conseguir achar um mestre ideal, ele encontra essa menina em um desses torneios. Toph se junta ao grupo do Avatar e segue com ele daqui pra frente. Se o desenho já estabeleceu a importância da continuidade e a experiência de assistir os episódios na ordem certa desde o início da primeira temporada, na segunda, agora, isso fica muito mais claro com alguns episódios inteiros dedicados ao desenvolvimento de um determinado núcleo da trama ou personagem, como é o caso do episódio do Zuko que acontece logo após do que introduz a Toph de vez na história. Após o tio Iroh dar mais conselhos a ele e tentar dissuadi-lo de capturar o Avatar, pois o Iroh acredita que essa não será a resolução dos problemas da dupla, Zuko parte para uma jornada solitária e mais introspectiva para se resolver consigo mesmo e entender melhor quem ele é. O Zuko é um dos meus personagens favoritos de Avatar. Ele é conturbado, emocionalmente instável e com um forte desejo de aprovação, mas durante o decorrer da série o roteiro faz questão de nos mostrar aos poucos que ele não é tão igual a quem comanda a Nação do Fogo. No episódio focado nele, fica muito claro que ele é uma pessoa que ainda pode ter algum tipo de redenção e mudança para melhor, desde deixar de roubar a comida de um casal cujo a esposa estava grávida, até não entregar um menino que jogou um ovo em um dos soldados que extorquiam os moradores daquela cidade do povo da Terra. São mais alguns dos exemplos da demonstração de seu caráter. É explicado nesse episódio que seu lado mais empático é devido ao seu apego à sua mãe, que é uma pessoa mais compreensiva e sensível em comparação ao resto da família. O episódio nos mostra o quão prejudicial é a guerra e como ela afeta diretamente a consciência do próprio Zuko, já que, apesar de deserdado, ele ainda é uma das figuras centrais da Nação do Fogo. Em paralelo ao Zuko, nós temos a sua irmã mais nova, Azula, a principal vilã dessa temporada e que tenta de todas as formas, até que uma hora consegue, através de um golpe, destronar o rei do Reino da Terra como uma das etapas de expansão do domínio da Nação do Fogo sobre os outros povos. Diferentemente do seu irmão, Azula não liga para as formas como a sua nação lida com o seu expansionismo, e desde criança ela tem grandes ambições em relação à guerra e não demonstra nenhum tipo de incômodo ao saber que o tio Iroh, o próximo na linha de sucessão ao trono da Nação do Fogo, é substituído pelo irmão Ozai, pai de Zuko e Azula, após Iroh perder o filho na guerra. Basicamente, Azula e Zhao foram inscritos com o mesmo propósito de alavancar o desenvolvimento do Zuko para uma pessoa melhor, devido ao contraste que ele apresenta na interação com esses 2 personagens. Porém, desta vez com alguém de dentro da própria família fazendo qualquer coisa sem escrúpulo algum para ter o reconhecimento da Nação do Fogo.
O time Avatar consegue uma informação sobre o momento no qual a Nação do Fogo estará vulnerável na mesma biblioteca em que Uzal descobriu onde encontrar as encarnações mortais dos espíritos da Lua e do Oceano a fim de enfraquecer a tribo da Água. Nela, eles acabam percebendo que no dia do eclipse solar a Nação do Fogo pode ser invadida, pois os dobradores de fogo irão ficar menos poderosos, e é isso que eles tentam contar ao rei em Ba Sing Se, a capital do Reino da Terra. Mas não antes de se preocuparem com o Appa, o bisão voador mascote do Avatar e meio de transporte dos mocinhos, que foi sequestrado enquanto parte da turma estava concentrada na biblioteca, reunindo informações e pensando em planos de como invadir a Nação do Fogo. O Appa é capturado enquanto a Toph estava do lado de fora, impedindo a biblioteca de afundar ainda mais na areia do deserto, depois do espírito guardião dela decidir não deixar a turma sair do lugar com o conhecimento que tinham adquirido e que os ajudaria a deter a Nação do Fogo, porque, segundo o espírito, não importa em qual lado você está, a guerra nunca é justificável, mesmo com o Sokka explicando que a Nação do Fogo foi a que começou tudo isso. Depois de passarem por algumas dificuldades andando no deserto, os nossos protagonistas acabam achando o sequestrador do Appa, que o trocou com uns mercadores em Ba Sing Se, justamente aonde a turma precisa ir. Após descobrir isso, Aang acaba entrando no estado de Avatar ao ficar alterado até que Katara o tranquiliza. O estado de Avatar é uma habilidade na qual o Avatar é capaz de adquirir o conhecimento e reunir a energia dos avatares anteriores a ele, e é quando ele fica extremamente poderoso. Porém, nesse ponto da história, o Aang ainda não aprendeu a controlá-lo, conseguindo atingir esse estado apenas em momentos de grande estresse ou de perigo mortal. E nessa mesma temporada existe um arco no qual o Avatar atual irá receber um tipo de ajuda para dominar essa habilidade que o Aang só consegue usar por instinto. Ele vai até um guru que diz que pode ensiná-lo a controlar esse estado ativando todos os seus chakras do seu corpo, o que Aang hesita em fazer, uma vez em que ele teria de abrir o chakra do pensamento, o qual requer o esquecimento dos apegos terrestres dele, ou seja, Aang terá que esquecer a Katara se quiser ter controle e estar consciente enquanto está no estado de Avatar, o que ele acaba deixando de lado por ter uma visão da Katara em perigo após ser capturada pela turma da Azula disfarçada de guerreiras Kyoshi no decorrer do golpe de estado que elas estavam planejando em aplicar no Reino da Terra. Essa parte da história é boa demais, pois vemos o time Avatar fazendo de tudo para chegar até o rei e contar os planos para derrotar a Nação do Fogo e sempre sendo impedidos pelo grande secretário de Ba Sing Se, Long Feng, que também é chefe do Dai Li, a força policial secreta e de elite da cidade. Em outras palavras, o rei é apenas figurativo e quem controla mesmo tudo na cidade é o Long Feng, que faz todo o esforço possível para alienar da guerra não apenas o povo, mas o próprio rei. Esse é um dos arcos que eu mais gosto dessa temporada por envolver um anseio por poder e controle muito grande por parte do Long Feng. A omissão de informações sobre a guerra dentro das muralhas de Ba Sing Se é levada muito a sério, porque o grande secretário acredita que é melhor deixar as pessoas desinformadas para não gerar pânico na cidade e desmanchar a utopia que ele deseja manter, e para isso ele faz uso até de lavagem cerebral nas pessoas. Essa parte da jornada é bem didática em mostrar como governos são derrubados de dentro para fora e como alguns agentes corruptos podem gerar conspirações para destituir o chefe de estado vigente. O sacrifício feito pelo Aang ao deixar de aprender o estado de Avatar para salvar a Katara mostra mais um lado heróico do personagem ao expor as suas prioridades. Tanta coisa acontece na reta final dessa temporada, mas eu não senti de forma alguma que ela foi apressada, porque nós temos vários núcleos e eventos acontecendo simultaneamente até tudo se amarrar no final, e a maneira como tudo se encaixa é o que torna tão empolgante o Livro da Terra. Agora nós chegamos na terceira e última temporada de Avatar, a Lenda de Aang, após passarmos pelo golpe bem sucedido comandado por Azula no Reino da Terra. Agora, no Livro do Fogo, teremos que acompanhar toda a turma correndo contra o tempo para pôr em prática o plano de invasão à Nação do Fogo durante o eclipse solar, que vai deixar os dobradores de fogo vulneráveis e assim ter uma chance de derrotar Ozai, que agora almeja se tornar um líder supremo do mundo inteiro, apagando de vez o Reino da Terra da existência para
criação de uma nova sociedade moldada ao seu gosto. Nessa temporada vamos ver o quão relevante o crescimento do Aang, com conhecimentos adquiridos através da sua vivência com os monges do ar e a sua jornada com seus amigos, é para o desenvolvimento dos personagens e do mundo em que a história se passa. Dilemas morais do Aang levam a desentendimentos entre ele e o resto da equipe, que agora conta com a presença de Zuko, na sua busca por redenção e propósito. Aang, we do understand. It's just what, Katara? What? We're trying to help. Then when you figure out a way for me to beat the Fire Lord without taking his life, I'd love to hear it! Na terceira parte dessa história, denominada de O Livro do Fogo, começaremos com os heróis disfarçados se infiltrando na nação de Ozai, com o Aang debilitado por conta da batalha que encerrou a segunda temporada e com um sentimento de impotência, pois as forças inimigas acham que ele morreu. Teremos mais detalhes sobre o plano de invasão da Nação do Fogo e testemunharemos a inquietação e o vazio sentidos por Zuko ao finalmente conseguir o que tanto procurou, mas descobrindo que não era aquilo o que ele realmente queria. No decorrer da temporada temos mais algumas revelações importantes que irei analisar aqui nesta etapa do vídeo. No início dessa temporada fica visível em como a Nação do Fogo é um ambiente opressivo e com uma alta devoção ao militarismo quando a turma do Avatar entra clandestinamente na nação e Aang, por acaso, acaba sendo enviado para uma escola porque se vestiu sem querer como estudante. Nessa escola que Aang frequenta por um curto tempo é demonstrado como a disciplina rigorosa e pesada faz com que a personalidade das crianças seja apagada e a sua energia seja direcionada apenas para as vontades do país e a adoração dos senhores do fogo. Esse primeiro arco da temporada é perfeito para introduzir a atmosfera desse ambiente, que fará parte dessa temporada até o seu final e irá fazer sentido estar presente uma vez em que ela é da nação de Ozai e Azula, dois personagens que ganham muito destaque agora. Em um país cheio de problemas de opressão que opera na base do medo e do poderio militar, só poderia ser governado por dois maníacos imperialistas. É legal observar a quebra na rotina das crianças na escola em que o Aang frequenta sem querer, após o nosso avatar mostrar para elas algumas formas de se divertir, principalmente através da música e da dança, coisas bastante padronizadas ou restritas no ambiente escolar, no qual elas estão mais para aprender a serem soldados para servir a nação do que para serem indivíduos plenos, independentes e com a capacidade de se expressarem da maneira que acharem melhor. E a ironia acontece no final do episódio, quando o diretor procura Aang para puni-lo por ele ter levado as crianças para uma festa na caverna onde ele e o time Avatar estavam acampados e não consegue achar a pessoa certa porque todas as crianças eram muito iguais. Os primeiros 9 episódios da temporada focam na preparação para o dia do eclipse solar, quando os soldados da Nação do Fogo ficarão vulneráveis e o Aang terá mais facilidade em derrotar o Ozai. Eles também contam com alguns capítulos dedicados a aprofundar o desenvolvimento dos personagens do time Avatar e a relação de amizade que eles nutrem. Um desses episódios é o da Dama Pintada, um espírito venerado por residentes de uma vila pobre da Nação do Fogo e do qual Katara se disfarça para ajudar essas pessoas durante a noite com comida e o seu poder de cura. Episódio fofo, demonstra a preocupação da Katara com os menos favorecidos, reforça sua bondade e expõe os danos causados ao meio ambiente e às pessoas ao redor de fábricas poluentes, principalmente quando se trata de uma vila que depende da pesca. Também temos um dos meus episódios favoritos dessa temporada e que, para minha surpresa, serviu para mostrar o crescimento do Sokka. Foi uma surpresa porque o Sokka nunca foi um dos meus personagens favoritos. Eu não desgosto dele, ele até que é bem crucial às vezes para o andamento da trama, mas eu sempre achei a personalidade dele um pouco irritante e como um alívio cômico, pelo menos pra mim, são poucas as vezes em que ele funciona. Eu consigo achar mais graça no tio Iroh e no próprio Aang. No entanto, uma vez em que ele não tem o conhecimento de nenhuma dobra dos 4 elementos, ele se sente uma pessoa incapaz de ajudar no time, mesmo isso não sendo verdade. Mas é através desse sentimento que ele procura se aprimorar e aprender a ser um espadachim com um mestre das espadas da Nação do Fogo. Mesmo sabendo que o Sokka é um personagem importante para o time desde sempre, foi só a partir desse episódio que eu senti que finalmente ele passou por uma transformação devido ao treinamento que fez. Dá pra perceber que ele fica mais confiante e a sua capacidade de liderança evolui.
Chegamos no tão aguardado dia do eclipse solar, o arco de episódios do Dia do Sol Negro, o qual conta a invasão à Nação do Fogo que os heróis planejaram e tanto aguardaram com a finalidade de derrotar o Ozai e acabar com a guerra de vez. E dá tudo errado, e eu já esperava que desse errado porque, primeiro, algumas pontas soltas ainda precisavam ser resolvidas na trama, e segundo, porque eu assisti o desenho no streaming e eu já tinha visto que, pela quantidade de episódios da temporada, nós teríamos mais histórias após esse arco. Portanto, apesar de eu achar essa parte da temporada muito boa, o fator surpresa pra mim foi nulo. Eu imagino que na época da primeira exibição da série na Nickelodeon, isso deve ter sido um choque muito grande para quem assistiu, pois a expectativa gerada pela série é muito alta e devia ser mais difícil ter a informação de quanto tempo a temporada iria durar. Mas, como disse antes, ainda tinham muitas questões sem resolução e precisávamos passar mais um tempinho com esses personagens. E falando em personagens, eu gostaria de começar falando sobre o arco de redenção daquele que é um dos meus favoritos de todo o desenho, que é o Zuko. A transformação dele é simplesmente incrível. Passar um tempo ouvindo conselhos e sendo acompanhado por seu tio Iroh fez muito bem a ele, bem como a sua jornada sozinho também o ajudou a clarear a sua mente perturbada. Enxergar o caminho que a sua própria nação estava tomando o fez finalmente deixar objetivos maléficos de lado e confrontar aquilo que havia de errado nos planos do lugar onde nasceu e foi criado, fazendo o personagem buscar refúgio e perdão no time Avatar. E é a partir dessa virada na personalidade do Zuko que vemos que ele e o Aang são pessoas que se complementam. Pois Zuko não teria confrontado o Ozai e nem teria enfrentado a Azula naquele combate empolgante que acontece no final da série, sem o incentivo adquirido na sua própria metamorfose pós-tentativa de capturar o Avatar a todo custo para recuperar a sua honra, nem o Aang conseguiria um mestre de dobra de fogo melhor que o Zuko, aquele que agora busca o reconhecimento e perdão do Avatar e que o fez iniciar o aprendizado das técnicas de fogo com os dragões, mestres originais da manipulação desse elemento. Até chegar os últimos episódios da série, ainda vemos mais alguns capítulos focados em mostrar o desfecho dos arcos dos irmãos Katara e Sokka, com a Katara indo se vingar do assassino de sua mãe e desistindo no meio do caminho, e o Sokka numa missão de resgatar o seu pai que foi preso. Antes de chegarmos finalmente no clímax da série, a temporada nos apresenta um episódio mais suave, com a equipe assistindo a uma peça de teatro da Nação do Fogo, inspirada nas aventuras que os nossos heróis vivenciaram, o que serve tanto para tirar sarro de alguns traços de personalidade mais caricaturais do time Avatar, quanto para recapitular a série para os espectadores antes do grande final. É um episódio fofo e engraçado que também reforça em uma cena o amor que Aang sempre teve pela Katara e para nos lembrar que a série finalmente vai chegar no seu momento mais decisivo, quando no final da peça é apresentada a vitória da Nação do Fogo sobre todas as outras nações, com Ozai se tornando uma liderança sobre todos os povos. Nesta temporada nós temos uma revelação importante que mostra a relação de amizade entre Sozin, o Senhor do Fogo que iniciou a guerra gerações antes do tempo atual, e o Avatar Roku, cujo espírito de vez em quando guia o Aang durante o decorrer do desenho. A amizade entre os dois é desfeita quando o plano ambicioso e maléfico de Sozin junto com a Nação do Fogo de se sobrepor às outras nações vem à tona e Roku se opõe. E esses caminhos distintos são o que vão determinar o destino do Zuko. Qual será o exemplo que ele irá seguir a partir do momento em que ele descobre que essas duas pessoas do passado da Nação do Fogo são os seus dois bisavôs. E essa revelação é decisiva para ele ficar do lado do bem e ajudar o Aang. Nos últimos 4 episódios também é possível ver o Aang confrontando a si mesmo, já que ele não quer de maneira alguma matar o Senhor do Fogo, por mais maligno que o vilão seja. Os ensinamentos e o treinamento do Aang com os monges da tribo nômade do ar o fizeram ser uma pessoa pacífica e acreditar numa chance de redenção para o Ozai, já que ele aprendeu que a vida é sagrada e nenhuma pessoa é inerentemente má apenas porque nasceu na Nação do Fogo, e o confronto que os dois têm no final da série é magnífico, com o Aang tentando convencer de todas as maneiras o vilão da série a parar com o que ele e o seu exército estavam fazendo com o resto do mundo, no momento mais favorável para os dobradores de fogo fortalecidos por causa da passagem do cometa Sozin que os deixam mais poderosos. Mesmo com os avatares anteriores dizendo para o Aang que matar o Ozai seria inevitável para proteger o mundo, ele reluta até o final. Em paralelo a isso acontece a tão aguardada luta que todo mundo que assistiu a série já esperava, entre Zuko e uma Azula sucumbindo à loucura por não saber
saber lidar com o fato de que agora ela é a Senhora do Fogo, título dado a ela pelo seu pai. A batalha entre Aang e Ozai, agora auto-intitulado como Rei Fênix, aquele que agora almeja dominar todas as nações, é muito boa. Ela é impactante, bem animada, com um ritmo balanceado que a deixa dinâmica, mas não apressada. A animação é super bem feita, bem como todo o arco final da temporada. A angústia sofrida pelo Aang é resolvida com ele, mesmo fora do estado de Avatar, retirando a habilidade de dobra do seu inimigo, assim não precisando matá-lo para salvar o mundo. Num último momento, o Aang se lembra da conversa com o leão tartaruga gigante, que lhe falou sobre a dobra de energia, com a qual o nosso Avatar consegue retirar a dobra de fogo de Ozai, o derrotando de vez e deixando o final do conflito muito belo, com o protagonista apagando os incêndios causados pelas batalhas durante a concretização do projeto do Ozai, e condizente com tudo aquilo que o Aang aprendeu na sua jornada. Aang é um defensor do equilíbrio, da paz e da natureza. Por mais que os avatares anteriores o aconselhassem a matar o Senhor do Fogo, sua inteligência e seu espírito nobre e bondoso fizeram achar um outro caminho para encerrar a guerra. Após tudo se resolver, o último episódio nos apresenta momentos lindíssimos. O Zuko é coroado como o novo Senhor do Fogo, prometendo mudar o rumo de sua nação para uma era de amor e paz. O Avatar é reconhecido como o herói salvador do mundo. Os personagens se reúnem no Reino da Terra para uma última despedida e Aang e Katara finalmente demonstram o amor que sentem um pelo outro, nos entregando um final bem satisfatório. Foi extremamente gratificante assistir Avatar, a Lenda de Aang. Seus personagens, temas e conceitos me agradaram demais e no decorrer desse nosso vídeo aqui do Hora de Ver TV sobre essa série, ficou muito clara a paixão que ela desencadeou em mim, se tornando um dos meus desenhos norte-americanos favoritos com facilidade. No entanto, eu não posso deixar de falar das coisas que me incomodaram enquanto eu acompanhava essa história. Algumas pessoas e alguns fãs podem não achar nada demais as minhas reclamações, e não tem problema nenhum nisso. Se você gosta dos aspectos que eu vou criticar aqui, tá tudo certo, eu também gostaria muito de aproveitar 100% da série. E esses problemas não me fazem chegar ao ponto de acreditar que o esforço dos criadores ao produzir o desenho foi fraco. São poucos aspectos mais contundentes. O primeiro é algo que eu já falei, mas eu preciso me repetir, que são os diretores e os roteiristas não sabendo lidar com o tom de alguns episódios. Estou quase certo de que quem procura assistir a Lenda de Aang não está procurando assistir um desenho de comédia. Apesar de ele ser muito engraçado e ter um bom humor natural advindo da personalidade bem construída dos personagens e circunstâncias das cenas, nós estamos falando de um desenho da mesma casa de Bob Esponja, e eu senti que tem muito pitaco de produtor no roteiro para tentar deixar os episódios mais engraçados, porque apesar de tudo, eu também acredito que essa prática provavelmente não vem da direção ou dos escritores por não fazer muito o estilo mais equilibrado desses artistas. E tem muita piada fora de hora e em momentos muito impactantes emocionalmente, resultando na quebra do clima de muitas cenas. Isso é reduzido um pouco na terceira temporada, mas ainda infelizmente acontece. And I'm so happy you found your way here. It wasn't that hard, Uncle. You have a pretty strong scent. Esse problema do tom acaba gerando outro no próprio estilo da animação em momentos nos quais os personagens expressam as suas emoções. Por se tratar de uma história inspirada em muitos elementos culturais de alguns países asiáticos, faz sentido os animadores e diretores optarem por trazer traços característicos de produções animadas japonesas. E isso é maravilhoso e demonstra o conhecimento e carinho dos criadores do desenho por um estilo de animação amado e reconhecido praticamente pelo mundo todo. Essa escolha acrescenta muito em A Lenda de Aang, pois permitiu a direção e a equipe de animação a fazer com que os episódios tivessem lutas muito criativas, com o uso de superpoderes mesclados com movimentos de artes marciais da Ásia, mas essa demonstração de amor aos animes pode ter sido um tanto prejudicial à contação de história. Não me entendam mal, não tem problema nenhum desenhos de países que não sejam o Japão homenagearem e emularem os estilos e traços de lá. É até louvável que isso ocorra, pois só demonstra o quão grande e influente o país é na indústria de animação por mérito de muitos artistas dedicados e talentosos que trabalham em animes. No entanto, isso é um pouco limitante para essa história em específico. Muitas vezes os personagens fazem expressões faciais ou algum movimento corporal comum de serem animados em desenhos japoneses. E esses momentos me soam mais como uma tentativa das pessoas que estão por trás da série demonstrarem que elas conhecem e sabem como um anime funciona. E me parece um tanto forçado por ser muito recorrente e fica com a cara de algo artificial, ao invés de ser um esforço genuíno de fazer comédia.
comédia. É muito repetitivo, fora de hora e fora de lugar, tirando parte do charme dos personagens e dando a entender que o desenho não fez o suficiente para ter uma voz própria no que se refere ao humor, o que não é verdade. O desenho é muito engraçado por conta das piadas e da personalidade do seu mundo e personagens. Uma das consequências dessa vontade de A Lenda de Aang ser muito parecido com um desenho japonês é uma discussão que eu já vi rolando por aí sobre Avatar ser ou não um anime, mesmo sendo feito nos Estados Unidos, sendo que, pelo menos pra mim, meio que tanto faz. Eu sempre achei uma conversa muito vazia, porque eu acho que tudo é desenho e o seu país de origem não é o que vai afetar a qualidade dele. Mas se tem como extrair algo de positivo nessa discussão fomentada por A Lenda de Aang é que ele pode, sim, ser uma porta de entrada para pessoas que, por algum motivo, têm preconceito com a animação japonesa, porque a partir daí elas podem se interessar por conteúdos similares e acabar descobrindo um monte de anime bacana. Dobra de sangue. Eu fiquei muito incomodado quando essa variação de manipulação da água foi inserida na série. Pela lógica, faz total sentido a Katara se encontrar e aprender com uma pessoa essa técnica de controlar os corpos dos outros, até porque o sangue é constituído por bastante água. A técnica segue a mesma linha de raciocínio do dobrador de água do pântano que controla as plantas através do líquido contido nelas. Se tem água em determinado corpo, um dobrador pode controlá-lo. Mas a diferença é essa, são plantas, e não soldados e generais da Nação do Fogo que a Katara poderia vencer com facilidade, controlando o sangue dos seus corpos. Se pensarmos mais um pouco nas possibilidades mais trágicas que as dobras dos elementos poderiam oferecer, os conflitos do desenho acabam, pois não teria nenhum tipo de limite daquilo que um personagem poderia aprender. E a dobra de sangue, como um bom exemplo disso, é uma técnica muito exagerada e desproporcional com as outras habilidades dos elementos, e que a Katara usa em apenas mais um episódio mais pra frente pra depois nunca mais, me dando a impressão de que os criadores perceberam a falta de equilíbrio na hora de inventar mais uma técnica de dobra para a série. Agora eu vou entrar num assunto que pode ser espinhoso para algumas pessoas. É um tópico controverso, pois quase sempre quando essa discussão é levantada, as pessoas se emocionam com facilidade. Ofensas são escritas ou proferidas, a conversa não vai para lugar nenhum e os pontos e argumentos se perdem na animosidade. Mas eu quero que este nosso vídeo de Avatar A Lenda de Aang aqui no Hora de Ver TV esteja o mais completo possível no que tange as minhas opiniões sobre as suas qualidades e aspectos de sua produção. Portanto, eu preciso dar o meu posicionamento. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu assisti ao desenho no áudio original, em inglês. Não assisti a versão brasileira, pois julguei desnecessário para os assuntos que eu desejo abordar aqui no nosso programa sobre a série. E eu não duvido que ela seja muito boa. Pelo que eu pude conferir, a série tem um elenco muito bom de estúdios cariocas de dublagem, então apesar de eu não poder dar uma opinião sobre o resultado final para eu não correr o risco de cometer nenhuma injustiça, também não tenho motivos para duvidar que ele seja muito competente. Se tem uma coisa em que a versão brasileira me ajudou foi a adotar a pronúncia dos nomes das coisas do desenho em português para eu me comunicar melhor com o público que está me assistindo. E eu também gostaria de dizer com sinceridade e de coração que todos do elenco de voz original em língua inglesa são muito talentosos, sabem entonar direito, interpretar muito bem e entregar bastante emoção. No entanto, todo mundo reclama, e com razão, que na adaptação do desenho para a longa-metragem live action dirigida pelo M. Night Shyamalan, os personagens do desenho sofreram o whitewashing. Para quem não está familiarizado com o termo, ele é bastante utilizado na cultura pop para se referir à escalação de atores brancos para interpretar personagens de outras etnias. A história do cinema hollywoodiano é cheia desses exemplos, e a prática é comumente feita para ridicularizar com estereótipos racistas e xenófobos pessoas não brancas. E mesmo quando a intenção das escolhas de pessoas brancas para esses papéis não é a de atacar determinado grupo social, ainda assim essas pessoas saem perdendo e profissionais da indústria são desvalorizados, porque por mais que você não queira ofender uma etnia e a sua cultura, contratando um ator branco para interpretar um personagem que não é branco, mesmo assim a produção manda a mensagem, você gostando ou não, de que não existem atores que não sejam brancos talentosos o suficiente, e isso por si só já é uma forma de ataque e uma das consequências do racismo estrutural. Quando a produção é em live action, fica muito evidente, pois a apresentação dos atores em carne e osso facilita identificar quando o
processo de branqueamento aconteceu, como foi no caso do tão criticado O Último Mestre do Ar. Mas o problema é que no desenho isso também acontece. Eu sei, algumas pessoas podem argumentar que voz não tem cor, eu também não vejo grandes problemas em atores e atrizes de determinadas etnias darem voz a personagens diversos, porém cada produção é singular e eu não acho que a lógica por trás de toda a escalação de elenco de voz deva se aplicar a todo tipo de desenho. Países como o Brasil e os Estados Unidos são muito miscigenados. Nem todo residente de São Paulo, capital, vai ter o sotaque característico da região e nem todo afro-americano terá sotaque do Bronx. Sem falar que atores são preparados para simular formas de se comunicar e trejeitos que não fazem parte da sua vida fora da profissão. Mas imagina como pegaria mal para o marketing do filme Homem-Aranha no Aranhaverso se escalassem um ator branco para fazer a voz do Miles Morales, uma obra que grita a representatividade afro-americana e latina. Se nós vivêssemos em uma sociedade em que todas as oportunidades fossem bem distribuídas para todo mundo e houvesse igualdade racial, as trocas de etnia em atuação de voz sequer seriam um problema. Eu sei que hoje em dia isso tá mudando, a passos de tartaruga o cenário está ficando mais favorável, mas ainda assim estamos longe de uma situação ideal na indústria. Zach Tyler Eisen como Aang, Mae Whitman fazendo a Katara e Jack DeSena interpretando o Sokka fazem um ótimo trabalho na série. Sem contar que nós simplesmente temos o Mark Hamill, sim, o Luke Skywalker e o Coringa de Batman, a série animada, fazendo o papel de Ozai. No entanto, mais uma vez, nós estamos falando de um desenho indissociável de várias culturas asiáticas, com personagens desenhados com traços étnicos comuns de alguns países da Ásia. Podem contra-argumentar dizendo que foi uma coisa da época, que hoje em dia as escalações são feitas com mais delicadeza, e de fato são, mas eu também preciso lembrar que Mulan teve uma escalação de elenco de voz bem apropriada para o filme 6 anos antes de Avatar, com algumas ressalvas, é claro. Então questões de representatividade na atuação de voz na indústria já era algo a se considerar em desenhos animados estadunidenses. Bem, eu acho que eu já falei das coisas que me incomodaram no desenho e apesar de eu ter dito o programa inteiro que eu gostei muito da série, eu não acharia difícil de acreditar que algumas pessoas já torceram o nariz para este episódio. Mas isso é uma coisa que vocês vão ver muito aqui no Hora de Ver TV. Comentários meus criticando negativamente aspectos de produções que eu gosto, apontando exemplos de tudo aquilo que eu acho inconsistente ou que eu não tenha gostado por diversas outras razões. Pois eu acredito na possibilidade de um debate saudável no qual a gente possa discutir sobre coisas que não gostamos nas obras que a gente ama. As qualidades de Avatar: A Lenda de Aang são muitas, não me fazem esquecer ou não reparar nas coisas que me incomodam, mas eu consigo apreciar muito o resultado dessas 3 temporadas que constituem o desenho. Aqui nós temos uma história de uma pessoa que se isolou por anos para fugir das suas responsabilidades e do medo, mas a gente entende o lado do Aang, pois o mesmo ainda não se sentia preparado para enfrentar a guerra e o Senhor do Fogo, além dos mestres tirando o Gyatso querendo enviá-lo para o Templo do Ar Oriental para completar o seu treinamento, privando Aang de seus amigos da época e, por causa do medo, as pessoas que ele ama acabam sofrendo as consequências dos seus atos, até que ele é resgatado por novos amigos que o apoiam na sua missão como um avatar de manter o equilíbrio e a paz no mundo. Em paralelo a isso, nós vemos um príncipe deserdado buscando a aprovação do seu reino a todo custo, até finalmente perceber que ele pode trilhar um caminho diferente da destruição e subjugação de outros povos. E isso nos é mostrado por conta das pessoas influentes na construção de seu caráter. A animação para uma série de TV é bem decente na maioria dos episódios. Tá certo que a equipe de produção limita um pouco o orçamento de alguns, mas quando a história precisa, os animadores não deixam a desejar e fica tudo muito fluido e detalhado. O dinamismo aplicado nas cenas de luta tem hora para começar e acabar, e as cenas de calmaria e contemplação também são dirigidas com muito carinho. Vale lembrar que mesmo a produção sendo um desenho animado em 2D, algumas cenas contam com a ajuda de CGI, elementos animados em 3D com profundidade de campo, mas aqui é feito de maneira bem discreta, apesar de ser perceptível. Nesses elementos feitos de CGI é utilizada uma técnica chamada de cel shading, a qual utiliza em imagens de formato tridimensional um tipo de sombreamento chapado com a finalidade de deixá-las mais próximas visualmente de um elemento desenhado
desenhado e animado em 2D. E isso em A Lenda de Aang é usado muito bem, fazendo esses elementos ficarem bem integrados junto ao ambiente e personagens em 2D. Como estamos falando de um desenho de ação, a música tem um papel fundamental nos episódios, e a maioria delas é até que bem competente e consegue deixar a atmosfera das histórias muito imersiva. Só existe um tema ou outro que eu acho meio genérico para o nível da produção, mas nada que me tire da história. No geral, as músicas são bem legais. Deixando o desenho ainda mais rico, as músicas são sim bem selecionadas e marcantes o suficiente para a identidade do desenho, no sentido de ser possível reconhecer com facilidade de onde veio, se ouvidas isoladamente, caso você já teve um bom contato com a série. Outro aspecto muito legal e criativo do desenho é o uso dos movimentos de diferentes artes marciais nas técnicas de dobra dos elementos. Os animadores até tiveram consultoria com um professor para aplicar um estilo de luta diferente para cada dobra de elemento, tornando os confrontos dos personagens fantasiosos por causa da mística por trás da dobra e tangíveis e desafiadores por requererem movimentos corporais, esforço físico e estratégia de combate. No entanto, aquilo que mais deixa o desenho relacionável e instigante são os seus personagens com seus próprios dilemas e relações interpessoais. Todas as escolhas dos personagens têm um peso e consequências para ajudar no seu desenvolvimento. Sentimos a sua evolução, arrependimentos e aprendizagem. Como já falei anteriormente, nada acontece por acaso. É tudo muito bem amarradinho. Nós vemos que, com muita força de vontade, responsabilidade, companheirismo e paciência, tudo deu certo no final. Nosso Avatar tem seu reconhecimento, perdoa aquele que se arrependeu de coração, e Aang agora é uma pessoa que amadureceu com a jornada, podendo descansar de sua longa missão com seus amigos e finalmente expressar seus sentimentos com confiança e sinceridade. Avatar A Lenda de Aang é um daqueles desenhos que você pode pegar um episódio aleatório e assistir mesmo que você não esteja por dentro da cronologia ou nunca tenha acompanhado. Mesmo que você não conheça nada dele, você reconhece que ali tem qualidade. Se já viu ele completo alguma vez, é melhor ainda, pega um episódio aleatório e assiste, porque é muito provável que o seu dia melhore um pouco se você estiver para baixo. Essa série é uma baita homenagem às culturas orientais e seus vários aspectos, e as suas referências vão te chamar a atenção por elas parecerem distantes, por estarem num desenho animado fantasioso, mas ao mesmo tempo familiares por elas serem inspiradas em coisas do mundo real, e junto com os personagens altamente humanizados com suas qualidades e defeitos, é o que faz esse mundo empolgante. Acompanhar essa história foi muito engrandecedor.